Pica-Pau Biruta. Essa versão do Pica-Pau é uma das versões mais legais e também uma das versões mais bizarras, com piadas e cenas meio peculiares. E tem uma cena no episódio O Afanador de Gasolina que traumatizou uma geração. Economize gasolina e pneus. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Eu sou um diabo necessário. Bem, eu não vim aqui apenas para falar dessa cena, apesar de ser bem desconfortável e assustadora, mas sim eu vim falar do episódio em si. E cara, o episódio não era para ser assim. No episódio original, segundo teorias, era para ser mais assustador e também era para ser o fim de Pica-Pau. Mas devido à pressão que os Estados Unidos fez na época, o episódio teve que ser mais fofo, digamos assim. E com essa pressão dos Estados Unidos, o episódio nem era para ter sido transmitido, mas a Estúdio Universal ofereceu uma quantia de dinheiro irrecusável a Rotelantes, o criador do desenho, para que apenas mudasse o episódio, e ele acabou aceitando, fazendo com que continuasse com essa saga maravilhosa. Então, eu vou estar te contando a verdadeira história do episódio O Afanador de Gasolina, um dos episódios mais bizarros de Pica-Pau. O episódio já começa com o Pica-Pau dirigindo seu carro, quando de repente ele para ler uma placa que estava escrito: economize gasolina e pneus, essa viagem é realmente necessária? E então o Pica-Pau faz uma cara simplesmente macabra e surge a famosa cena: Necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. por mais que essa cena seja bem assustadora e muita gente não entendeu essa piada, ela não é à toa. Mas Pica-Pau ignora a mensagem da placa e segue dando continuidade à viagem. Só que no meio do caminho, na subida do morro, a gasolina do seu carro com passe de mágica acaba e seu carro sai descendo para trás, mas ele para em frente a um posto de gasolina. Então Pica-Pau buzina e aparece um frentista. Logo ele pede ao frentista para encher o tanque. Só que então o frentista pede um livro de racionamento e para fazer o Pica-Pau entender melhor, ele explica que é o livro que tem o ABC e Pica-Pau lhe entrega um livro infantil com ABC. Isso deixa o frentista irritado que acaba expulsando. Tá, eu sei que praticamente quase ninguém entendeu essa piada, quer dizer, nós brasileiros não entendeu, né? Mas para nós entender essa piada, temos que voltar na cena do diabo necessário. Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. E só um detalhe que essa cena foi traduzida errado. Na versão original, o Pica-Pau teria dito: eu sou um mal necessário. Isso na época fazia referência à Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam limitando o consumo da maioria dos recursos, desde a comida, que foi explicado no livro ABC, até a gasolina. E esse é o motivo da placa perguntar se a viagem era realmente necessária. E o livro que o frentista pede, na versão original é chamado de Ration Book. Basicamente era um livro que o governo entregava aos seus cidadãos na época da Segunda Guerra Mundial, e eles eram obrigados a ter esse livro para comprar a maioria das coisas. E sem esse livro, os cidadãos praticamente não podiam comprar os produtos racionados. Só que Pica-Pau acaba levando ao pé da letra, ele entrega um livro qualquer. Dando continuidade no episódio, podemos entender que era necessário o Pica-Pau ter o livro de racionamento, o que faz é acabar ele sendo expulso do posto de gasolina com uma marretada, onde faz ele parar num ferro velho de carros usados. Ele gênio do jeito que ele logo pensa na brilhante ideia de roubar a gasolina dos carros velhos. Ele então enfia a mangueira no buraco do carro, hein? E tenta tirar a gasolina, que é simplesmente sugando, mas o máximo que ele consegue é tirar uma gota. Mesmo assim, ele segue determinado em conseguir a gasolina, então ele vai em outro carro, mas o que ele consegue é ferro na boca. Então ele é? Mas então ele vê mais outro carro, que aparentemente não é um carro velho, e começa a roubar gasolina, e logo vemos que o carro se tratava de uma viatura. O policial, naquele sono profundo, se depara com a gasolina do carro acabando, e logo percebe que alguém está roubando, e ele tenta revidar soprando a mangueira, mas Pica-Pau também revida, aí eles ficam nessa. Até que o policial usa todo o seu ar e acaba explodindo seu próprio carro. E Pica-Pau é pego em flagrante pelo policial. E Pica-Pau não fica nem um pouco preocupado e dá uns beijinhos nele. Não guarda! Puxa, quem diria? E só outra coisa que eu quero passar é que a piada do diabo necessário, ou melhor, eu sou um mal necessário, mostra o que Pica-Pau é. Um personagem sem limites, que se vê acima das regras, que está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que ele quer, mesmo que precise enganar os outros ou quebrar a lei. Aí logo em seguida começa uma série de perseguições, até que eles descem uma ladeira e acaba batendo em um tanque de gasolina. E a cena nos mostra que eles acabaram parando no céu, que estava escrito Comissão de Racionamento de Asas. Fazendo mais outra crítica, e mesmo depois de morrer, ainda existe racionamento, nem as asas escapam da burocracia.
O ponto interessante desse episódio é que o episódio todo faz uma crítica sobre o relacionamento que os Estados Unidos estavam fazendo na época da Segunda Guerra Mundial. Mas o estranho mesmo seria o fim desse episódio. Na cena final, mostra o Pica-Pau e o policial no céu, depois daquela batida no tanque de gasolina. Apesar do criador retratar essa cena em humor, e por mais que essa cena não tenha nada demais, na real o final desse episódio nem era pra ser assim. Segundo a teoria dos fãs, o que aconteceria no episódio seria macabro, com o Pica-Pau e o policial se acidentando junto, e seus corpos iam ficar despedaçados no chão. Pra deixar a cena mais macabra ainda, o Pica-Pau soltaria um choro perturbador, mano, sinistro, bizarro, e segundo fontes, dublado pelo próprio Lantz. E esse suposto episódio seria o fim de Pica-Pau, e se não fosse essa proposta que a Universal fez ao criador, a saga do Pica-Pau teria seu fim acabado ali mesmo. Bom, mas o que você acha dessa teoria? Será que é verdade mesmo, ou será uma baboseira dos fãs? Até porque não existe uma informação 100% certeza que o criador teria criado ou desistido mesmo desse episódio perdido. Mas os episódios antigos não eram totalmente feitos para as crianças. Existem outros episódios bizarros de Pica-Pau que retratavam algo muito mais sombrio. Então a ideia dos pais quisessem que o Pica-Pau mudasse na época, eu acho que não seria uma teoria. Afinal, os episódios do Pica-Pau antigo eram muito assustador e tinham um significado mais profundo.